Então, pessoal, já estamos aqui iniciando nossa aula, então, tá certo? Essa é nossa quarta aula síncrona e hoje nós vamos dar continuidade, então, ao estudo de um processador, especificamente, nesse momento, a gente está estudando um processador da série PIC, o 16F628A, como processador base para o entendimento de como esses dispositivos funcionam, tá certo? Lembrando que depois a gente vai ver outras arquiteturas mais avançadas, tá certo? Então, nós vamos hoje dar uma olhadinha, uma rapidíssima revisão das instruções que a gente viu, tá certo? E vamos partir rapidamente para ver outros recursos do processador que não estudamos ainda, mas que são muito importantes. No caso, alguns registradores, no caso, o registrador status e o registrador option, são dois registradores muito importantes dentro da arquitetura e funcionalidade do processador nessa arquitetura, né? Vamos explicar um hardware de testes, certo? E depois de explicar esse hardware de testes, nós vamos descrever, melhor dizendo, um programa onde a gente manipula entrada e saída de uma maneira muito básica, mas básica de forma que você pode estender a exemplos mais elaborados, certo? Então, vamos fazer um programa que a gente configure o processador e dê a ele a capacidade de ler um bit e de acionar um outro bit, tá certo? Isso requer a programação do direcionamento dos portos paralelos do processador. E nós vamos aproveitar, então, e gravar num hardware real. O hardware real não está com vocês, mas está aqui comigo, tá certo? Então, eu vou gravar num chip, nessa montagem que eu tenho aqui, vou mostrar para vocês, tá certo? E, terminada isso daí, nós vamos deixar como atividade uma simulação numa ferramenta que eu estou sugerindo, o Proteus. Ok? Então, acredito que a maioria de vocês tem acesso a essa ferramenta. Você tem que adicionar a biblioteca dele, o PIC, né? E com isso daí você consegue carregar no PIC um arquivo compilado .x e pode simular no ambiente do Proteus isso daí. Então, isso vai ser a atividade no final das contas. Tá bem, gente? Alguma dúvida? Podemos partir já para as transparências? Alguém quer perguntar alguma coisa? Pablo chegou a testar a sugestão que eu lhe dei? Tô vendo agora, professor. O programa estava abrindo, eu vou colocar agora. Tá bem. Então, nesse ínter, eu vou adiantando aqui, tá certo? A nossa revisão rápida das instruções. Ok, professor. Qualquer coisa, se der certo aqui, eu aviso ao senhor. Tá ótimo. Muito bem, pessoal. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui, tá certo? Vou compartilhar a nossa aula, apresentação, PowerPoint. Muito bem. Tá dando para ver a tela, pessoal? Sim. Ótimo. Né? Professor. Sim, pois não? Deu certo aqui, viu? Deu certo, né? Ótimo. Agora deu. Compilou, belezinha. Ótimo. Então, pronto. Sigamos em frente. Eu vou colocar aqui a nossa apresentação, não é isso? Nós estamos começando esse curso tratando inicialmente de programação em Assembly, certo? Só que, como vocês sabem, a Assembly não é uma linguagem tão fácil, né? Tão intuitiva assim de programar. Por que isso? Porque
acima de tudo, você tem que conhecer aonde você está pisando, ou seja, qual é o hardware que você tem disponível, quais são os recursos que você tem disponível, e você tem que conhecer um pouco, né, a arquitetura e funcionamento do processador. Não é à toa que todos os exemplos dos datasheets, eles vêm em assembly, porque o datasheet, ele descreve a funcionalidade do processador. Então, ele dá os exemplos de como acessar os recursos ou programar os recursos justamente na linguagem nativa, no assembly, tá certo? E isso é bom porque faz com que você conheça bem a funcionalidade do processador. Posteriormente, com esse embasamento, você pode migrar para linguagens mais interessantes, mais produtivas de programação, como é a linguagem C, né? Na aula passada, nós listamos aí essas 4 justificativas de por que conhecer, por que programar um pouco em assembly. Primeiro, adicionar conhecimento, que você amplia a visão da arquitetura e funcionalidade do processador, não é isso? Segundo, os códigos são mais eficientes, não é isso? Porque os códigos são muito enxutos, são muito direcionados, são realmente bem eficientes, estão bem próximos à funcionalidade do hardware do processador, ok? Como falamos antes, é a linguagem nativa do processador, os exemplos funcionais dos datasheets são disponibilizados em assembly, tá certo? E, finalmente, a razão que eu acho mais interessante é que isso vai levar você a programar melhor em C, ok? Por que isso? Se você tem algumas bibliotecas já em assembly, de funções, né, com controle de hardware, ou algum tipo de processamento, ou algum tipo de código que tem alguma funcionalidade, é muito fácil você pegar esse código e transpor por C, ok? Então, se você tem um código eficiente em assembly, provavelmente você vai ter um código eficiente também em C, né? E as funções em assembly são facilmente modularizadas nas funções em C, tá bom? Então, essas razões aí nos levam a estudar um pouquinho no assembly para depois passar para a programação em C, né? Como vimos, esse processador aí, ele tem uma certa quantidade de instruções. No nosso caso aqui, vamos trabalhar com o chip 16F628A, que tem 35 instruções. Essas 35 instruções, só relembrando, né, estão agrupadas em 3 grupos, estão divididas, melhor dizendo, em 3 grupos. O primeiro grupo são as instruções que são orientadas à manipulação de bytes, que trabalham com bytes, certo? Então, você, nesse subconjunto de instruções, você vai ter a instrução de no operation, a instrução de mover um dado do registrador W para um outro registrador F, certo? Apagar o W, apagar o registrador F, subtrair W de F, decrementar um file, ou inclusivo, operação AND, operação ou exclusivo, soma, tudo isso com W e um file, tá certo? Essas funções nós vimos que o resultado dessas operações pode ficar armazenado no registrador W, registrador work, ou você pode mandar o resultado para o file, para o registrador que você está manipulando, está trabalhando. Então, demais funções seria mover, tá certo? Um file. Você pode mover, inclusive, para ele próprio, tá certo? Por incrível que pareça, isso tem uma funcionalidade, porque mover um dado para o próprio recurso não vai mudar nada, né? Mas isso aí pode afetar alguns sinalizadores, que é uma coisa que a gente vai ver daqui a pouco. Você pode complementar o file, incrementar o file, decrementar o file e vai passar a próxima instrução se, nesse decremento, o file zerou, tá certo? Pode rotacionar à direita, pode rotacionar à esquerda, pode trocar as metades no file e, finalmente, incrementar o file e vai passar a próxima instrução se, depois desse incremento, o registrador zerou, tá certo? Você pode estar estranhando um pouco, como é que você incrementa e o registrador zera? Incrementar é sempre para frente. É porque o registrador ele trabalha muito parecido, vou dar um exemplo aqui, com, você sabe o odômetro de carro, aquele que marca a quilometragem?
aquele analógico, né? Digital também. Vocês sabem o que é odômetro, né, gente? Sim, professor. Ele registra ali a distância, né? Quando ele chega na máxima distância, por exemplo, 999999, se ele andar mais 1 quilômetro, o que acontece? Ele zera, não é isso? Não é verdade? Então, os registradores, os files, trabalham dessa forma também. Você vai incrementando até a máxima capacidade dele. Se o file é um registrador de 8 bits, né, você vai ter, quando todos os bits estiverem em estado 1, todos eles em estado 1, quando você incrementar, ele zera, né? Ok? Então, por exemplo, quando você usa uma instrução do tipo incremente o file e bypasse a próxima instrução se ele zerou, né, ele vai testar essa condição. Ele incrementa, se zerou, ele não vai executar a próxima instrução. Ele bypassa, ele pula a próxima instrução. Tá certo? Então, isso é muito interessante, tanto no incremento quanto no decremento. Tá certo? Porque faz com que você crie uma situação de decisão. Né? Ou eu faço uma coisa ou eu faço outra. E isso é muito corriqueiro, é muito comum em processamento, em computação. Tá certo? Então, essas são as instruções orientadas a byte. Depois nós temos subconjunto, as instruções orientadas a bit. Nesse subconjunto, você tem somente 4 instruções. Uma instrução para apagar o bit. Aí você tem que dizer qual é o bit e qual é o file que você quer. Certo? Você tem uma instrução que é setar o bit. Aí você tem que dizer qual é o file, qual é o bit dentro do file que você quer setar. E tem 2 instruções aqui que fazem bypass também. Né? Você testa o bit, né? E ele bypassa a próxima instrução se ele estiver apagado. E você também testa o bit e ele bypassa a próxima instrução se ele estiver setado. Então, respectivamente, bit test file skip-se clear, bit test file skip-se set. Ok? Então, só tem essas 4 instruções orientadas a byte. Tá bom? E, finalmente, nós temos aqui o subconjunto das instruções que são voltados a trabalhar com literais, ou seja, constantes, e também instruções aí junto, né, de controle. Por exemplo, a instrução sleep é uma instrução de controle. A instrução sleep desliga o processador. Né? O clock cai a uma velocidade praticamente zero, não é isso? E ele mantém o processador gastando uma corrente quiescente, né, uma corrente de operação muito baixinha, certo? Então, ele vai para o modo de sleep. Né? Outra instrução de controle é clear o watchdog time, é o apagado WDT. A gente já comentou que esse recurso aqui, o WDT, o cão de guarda, né, é um timer que fica observando se o processador está trabalhando direitinho. Se o processador se perder no loop, ele reseta o processador para começar de novo, certo? Ok? Se você estiver trabalhando direitinho, então, periodicamente, você, processador, é que tem que ir apagar esse WDT. E essa instrução faz isso. Tá bom? Temos aqui uma instrução muito importante que a gente vai usar hoje, é a instrução TRIS. O que é que a instrução TRIS ela faz? Ela vai dizer se a direção dos dados é entrada ou saída num porte paralelo, certo? Então, por exemplo, eu quero que meu porte B seja todo saída, né? Então, você tem que fazer TRIS, tá certo? Para o porte B, né? E carregar nesse registrador, nesse file, 0. Fazendo isso, vai ficar tudo o porte B, todo o porte B como saída. Mas eu quero que meu porte A seja entrada. Então, você faz TRIS, tá certo? Porte A, tá certo? Ok? Vai ser o filezinho aqui. TRIS vai ter que carregar estado 1 em todos os bits, porque 1 faz com que todos os bits fiquem na forma de entrada. O porte fique na forma de entrada. Quer dizer que eu só posso pegar todos os bits e deixar tudo como entrada, tudo como saída? Não. Você pode pegar alguns bits em estado 1, que tiver em estado 1, vai ficar como input.
o que tiver em estado 0 vai ficar como output. Então, daqui a pouco a gente vai ver um exemplo desse trees aqui. E temos outras instruções, né, gente? Essa call é muito usada também, é chamada de função, ok? Chamada de função. O goto é um salto, tá certo? E se você usar uma chamada de função, um call, né, você vai para uma função. Quando terminar de executar essa função, você tem que ter uma instrução de retorno, né? A instrução usada é return, retorno de subrotina, retorno de função. Então, call chama uma subrotina, return retorna de uma subrotina. Mas o que é exatamente retornar? É voltar para a próxima instrução que deveria ter sido executada antes do call, tá certo? Então, quando você executa um call, né, iria ter a próxima instrução, só que ela não vai rolar. O processador salta para a função, tá certo? E quando terminar essa função, ele encontra uma instrução return, e return vai fazer com que o fluxo volte para a instrução que deveria ter sido executada, tá bom? Então, nós vamos ver um exemplo disso no código de hoje também, certo? E temos aí operações coliterais, soma coliteral, subtração coliteral, ou exclusivo, AND, ou inclusive, mover literal para W, tá certo? Então, tudo isso aqui são operações coliterais. Então, gente, com isso daí, a gente está feita a revisão das instruções, né? Como eu disse na aula passada, você não aprende isso olhando essa transparência, você vai aprender um pouquinho usando as instruções, fazendo códigos, tá certo? E nós vamos mostrar um código daqui a pouco, tá certo? Muito bem, pessoal. Antes de mostrar esse código, eu quero mostrar para vocês, né, dois recursos que existem no processador que são muito importantes. Ora, vocês sabem que esse processador tem vários registradores, né? Ele opera como um file of registers, né? Ou seja, um arquivo de registradores, tá certo? E esses registradores estão dispostos em 4 bancos de registradores. Nós vimos isso já, né? São chamados banco 0, banco 1, banco 2 e banco 3, tá certo? Muito bem. Existem 2 registradores que são muito importantes. Quem são esses 2 registradores? É o chamado registrador status e o registrador option, tá certo? O registrador status, ele tem uma funcionalidade bem interessante e a gente vai analisar agora, né? Uma das melhores características desse registrador status é registrar algumas condições de uma operação aritmética e lógica. Como, por exemplo, se o resultado da operação aritmética e lógica deu 0, né? Então, lá no registrador status, você vai sinalizar essa situação. Eita, o resultado dessa operação deu 0 aqui, viu? Você sinaliza, tá bom? Entre outras situações também. E o registrador option permite fazer algumas configurações do processador, tá certo? Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos partir direto aqui, tá certo? Né? Para esses registradores. Então, vamos primeiro, aqui na transparência 47, ver o registrador status, certo? E se você for ver o registrador status, ele está presente ali, né, em todos os bancos de registradores, banco 0, banco 1, banco 2, banco 3. Por que isso? Porque ele é um registrador assim, muito utilizado, muito requisitado, certo? Vamos analisar cada bit desse registrador. Esse registrador ele tem 8 bits. Esse registrador, na verdade, é uma posição de memória, RAM, tá certo? Então, você pode escrever e ler nesse registrador. Ele é a posição de memória 3. Aí você pode perguntar, peraí, professor, ele é um registrador ou uma posição de memória? As duas coisas ao mesmo tempo. Ele é uma posição de memória e é um registrador, certo? Ele é uma posição de memória que tem um nome. O nome dessa posição de memória, né, é status e o endereço é 03 na memória, certo? E o registrador status, ele é bem fragmentadozinho em bits, em 8 bits. Os bits são esses aí, ó, IRP, RP1, RP0, T0,
PD, Z, DC e C. Ok? E o que é que fazem esses bits? Tá certo? O registrador, o bit IRP, ele faz uma seleção de bancos, tá certo? Como assim seleção de bancos? Ele seleciona os bancos 0 e 1 ou os bancos 2 e 3, depende do estado lógico deles, 0 ou 1, tá certo? Ah, mas como assim, professor? É porque é usado para fazer uso de endereçamento indireto. Isso é uma coisa que a gente não vai ver agora, então não vou entrar muito em detalhes, não. Mas endereçamento indireto significa que você acessa a posição de memória não por uma indicação na instrução, mas perguntando a outro registrador qual posição de memória você quer trabalhar, certo? Então, isso é o que nós chamamos de endereçamento indireto. Então, usamos esse IRP para dizer onde está o recurso indiretamente apontado. Mas depois a gente vai ver isso. Vamos passar para 2 bits mais importantes nesse momento, e a gente vai usar esses 2. São os bits RP1 e RP0. Okay? Os bits RP1 e RP0 são os bits que selecionam qual dos 4 bancos de registradores você vai trabalhar. Olha que coisa importante. Nós vimos que esse processador apresenta 4 bancos de registradores na área de RAM, certo? Então, nós temos aqui a codificação para acesso aos bancos. Se RP1 e RP0 estiverem em 00, você vai trabalhar com o banco 0. Todos os registradores do banco 0. 01 com o banco 1. 10 com o banco 2 e 11 com o banco 3. Ah, professor, mas por que a gente tem que escolher um banco, outro? Porque alguns recursos estão em bancos registradores, mas não estão em outros. Então, dependendo da sua necessidade, você tem que sair de um banco de registradores e ir para outro para poder usar o recurso que você quer. Tá certo? Ah, mas não podia estar tudo junto? Podia, mas o projeto não foi feito assim. Então, você trabalha com 4 bancos de registradores. Quando você quiser um recurso de um banco de registrador, você tem que garantir que vai estar chaveado para aquele banco. E isso você faz através dos bits RP1 e RP0. Tá bom? Daqui a pouco a gente vai ver aí um exemplo com esses 2 bits. Tudo bem até agora, pessoal? Sim, professor. Novamente, eu sei que é muita informação, viu? Mas pega o datasheet e leia, tá bom? Eu sei que é muita informação, mas é assim mesmo, tá bom? Bebendo minha aguinha aqui. Muito bem. O bit T0 a gente não vai usar hoje, é um bit de timeout. A timeout é estouro de tempo, né? Ele fica sinalizado quando o WDT, né, dá um estouro de tempo, certo? Ou seja, passou o tempo do watchdog timer, é isso? E o WDT ele reseta o processador, porque ficou muito tempo parado, ficou muito tempo perdido num código e não resetou o WDT. O WDT vai lá e reseta o processador. Aí ele sinaliza por esse T0 aí, tá bom? O bit T0 também sinaliza uma condição da instrução sleep ou clear WDT, tá certo? O bit 3 é o bit power down, né? Ele vai para estado 0 se você executar a instrução sleep, aquela que bota o processador para dormir, né? Então, testando esse bit, você sabe se ele está na condição de power down, sleep ou não, tá certo? E os 3 últimos bits, gente, são bits de status, tá certo? São bits que indicam o que está acontecendo. É bit de 0, bit de carry auxiliar e bit de carry. O bit de 0 vai a 1 toda vez que a operação aritmética e lógica for 0, certo? Você fez uma operação aritmética, deu 0, ele vai sinalizar. Opa, o resultado foi 0. Para que sinalizar isso? Para que você possa tomar decisões, né? De repente, essa informação é importante, você toma a decisão. Então, ele sinaliza a condição de 0. E os outros 2 bits sinalizam a situação de transporte de bit, né? Por exemplo, DC sinaliza um transporte quando há uma operação de soma, por exemplo, do meio do byte,
né? Ou seja, do bit 3 para o bit 4, quando há um transporte, né? O que é um transporte, gente? É quando você soma 1 mais 1, dá 0 e vai 1, não é isso? Esse vai 1 é o transporte. Então, se houver transporte no meio do byte, ele sinaliza com DC. E se houver transporte no último bit, no bit 7, ele sinaliza, que é o bit de carry. Tá certo? Tá bom? O bit também pode funcionar para uma situação de borrow, ou seja, de empréstimo, em situações de subtração. Tá bom? Então, esse aí é o registrador status. Nesse momento, qual vai ser a serventia dele para a gente? Qual vai ser? A gente vai trabalhar muito, gente, com esses dois bits, RP1 e RP0, para selecionar o banco de registradores quando a gente estiver usando um código, tá bom? Tá certo? Muito bem, esse é o registrador status, tá bom? E nós temos também o registrador option. O registrador option, gente, ele configura várias coisas. Bom, eu não vou entrar tanto em detalhe agora, não, certo? Porque a gente não vai trabalhar com nenhum periférico, certo? Eu vou só citar rapidamente, né? E quando a gente for fazer o uso do timer, por exemplo, a gente vai voltar a falar dele, né? Mas tem uma coisa aqui interessante, ó. Ele é um registrador também, não é isso? Na verdade, é uma posição de memória RAM. Espera aí, professor, ele é memória RAM ou registrador? Ele é as duas coisas ao mesmo tempo. É memória RAM e é um registrador. Sendo memória RAM, ele está com o endereço 81X, é o endereço de acesso a ele, certo? Endereço físico. E ele tem esses bits aqui. O que é que faz esses bits? O bit 7 RBPU habilita um pull-up no porte B. O que é um pull-up? São resistores que são ligados a VCC e ao pino do porte, né? Então, proporcionando aí um pull-up. Pull-up porque ele puxa aquele ponto para o ponto mais positivo, né? Resistor de pull-up, certo? O int edge é para configurar, né? Qual é a borda de subida para gerar uma interrupção, se é uma borda de subida ou se é uma borda de descida. A gente não vai trabalhar com isso agora, certo? Muito bem. T0CS, né? É a fonte de clock para o timer 0, tá bom? Pode ser interno, ou seja, você programa ele com 0, ou pode ser externo, pino RA4, você programa esse bit em estado 1. É para definir, então, de onde vem o clock para o timer, né? Temos aqui timer 0, source edge select bit. Esse bit aqui, ele vai sinalizar se o timer, se o contador vai ser incrementado em transição de descida ou transição de subida. Isso a gente vai ver depois quando estiver vendo o timer, né? O PSA, né, é um pré-scaler, é um bit de designação do pré-scaler. O que é isso? Internamente, você tem um pré-divisor de clock, um pré-scaler. E você vai designar se esse pré-scaler vai para o timer ou se vai para o watchdog timer. Designando em 1, o pré-scaler vai para o WDT, designando em 0, o pré-scaler vai para o timer 0. Tá bom? Nesse momento, a gente não vai ver isso, porque a gente não vai trabalhar com timer, depois a gente vai voltar para ver isso aí, certo? Muito bem. Então, visto esses dois elementos, esses dois registradores, eu gostaria de mostrar para vocês, tá certo? Um pequeno hardware de testes, né? Olha que coisa bonitinha aqui. Tá dando para ver bem esse circuito, pessoal? Tá sim, professor. Tá sim. Pronto. O que a gente está vendo aí? O que a gente está vendo aí? Nós estamos vendo aí um microcontrolador, o PIC16F628A, certo? E nós temos aqui alguns dispositivos ligados ao chip, certo? Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos um cristal, ó, 4 MHz, está ligado aos pinos 16 e 15, que são chamados oscilador 1 e oscilador 2, mas são os bits RA7 e RA6, ou seja, são os dois bits do porte A. Aí você pode perguntar, peraí, professor,
Esses dois bits, pino 16 e pino 15, é para entrada de clock ou é porte, os dois bits do porte A? As duas coisas ao mesmo tempo. Ele é o porte A, bit 7 e bit 6, mas ele tem a dupla função de trabalhar também com uma entrada de clock. Só que você vai ter que dizer isso lá no Fuse Bits, viu, gente? Estão entendendo? Ah, eu quero trabalhar com os dois bits como entrada de cristal de clock, para gerar o sinal de clock internamente. Quero usar o cristal. Beleza, é só ligar aqui. Só que lá no Fuse Bits você vai ter que dizer isso, viu? RA6 e RA7 vão funcionar como entrada, né, de clock, né? Entrada do cristal. O RA5 também é o Master Clear, ou seja, o reset, tá bom? Toda vez que você lança um 0 aqui, você reseta o processador, tá bom? Ok? Mas você também tem que dizer isso lá no Fuse Bits, tá certo? Naquela configuração. Tudo bem? Muito bem. Quem mais que nós temos aqui? Né? Nós temos aqui o porte A, RA0, RA1, RA2, RA3 e RA4. Todos esses bits estão disponíveis, tá certo? Para você ligar algum dispositivo de entrada e saída, uma chave, um LED, uma luz, um relé, o que seja. Né? Você consegue ligar aqui, tá bom? E aqui nós temos o porte B, gente. Tá certo? Nesse porte B aqui, eu tenho 8 bits. RB0, RB1, RB2, 3, 4, 5, 6, 7. Alguns desses bits vão ter uma funcionalidade diferente da de entrada e saída. É o caso dos bits RB7 e RB6. Se você reparar bem o hardware, ele está vindo por aqui, ó, e está vindo para esse conector aqui, ó. Então, RB7 e RB6, eles vêm para esse conector, pinos 4 e 5 desse conector. Certo? Nesse conector aqui, eu também tenho o pino 1, ele vai para o Master Clear, certo? Temos aqui um pino 2 VDD, está indo para 5 volts, e temos o GND que vai para o Terra. Né? O que é esse cara aqui? O que é esse conector aqui? Está dando para ver meu mouse circulando aqui, gente? Assim, professor. Pronto. O que é isso aqui? Isso é o conector de um dispositivo chamado PIC-Kit 3. O que é o PIC-Kit 3? É um hardwarezinho que é um programador, tá certo? Numa extremidade desse programador, você conecta um cabo USB e conecta no seu computador. O código vem por esse cabo USB e vai para esse programador aí. E no outro lado, né, você tem esse conector aqui para ligar o chip e você, com isso, consegue fazer a programação do seu microcontrolador. Estão entendendo, gente? Ok? Então, é isso que... para isso que serve esse PIC-Kit 3. Ele é um programador. De um lado está ligado no computador, do outro lado ele está ligado no processadorzinho. Então, com isso, você consegue fazer a programação do seu chip. Certo? Muito bem. Descrevendo o restante do hardware agora. Nós temos 3 push buttons. Vocês conhecem push button, né, gente? Aquela chavezinha pequenininha, pretinha, né? Que você aperta e ele faz um cliquezinho. É um botãozinho, tá certo? Esses 3 botões estão ligados aonde? Nos bits 0, RB0, no RB2 e no RB4. Então, temos RB0 com a chave, RB2 e RB4, certo? Quando você fecha essa chave, você vai jogar um terra. Tá vendo o terrazinho aqui, ó? Fechou a chave, você joga um terra onde? No bit. Fechou a chave, joga um terra no bit. Fechou a chave, joga um terra no bit. Se a chave estiver aberta, o bit vai ficar com o estado alto. Por quê? Porque vem de um pull-up aqui, ó. Tá vendo esse resistor? Ele é um pull-up. Tá ligado em 5 volts, o 5 volts vem pelo resistor, ó, e aparece aqui em RB4.
Então, se você não apertar a chave, você vai ter VCC no pino. Se você apertar a chave, você vai lançar um 0 no pino. Então, ou você lança 0, ou você deixa VCC. E isso vale para as 3 chavezinhas. Ok, pessoal? Ficou claro essa parte do hardware? Ou alguém quer perguntar alguma coisa? Ninguém quer perguntar nada. Que bom, fico feliz. Continuando. Os bits RB1, RB3 e RB5 estão ligados a 3 LEDs. Tá? Tá aparecendo LED vermelho, tudo vermelho aqui, mas no meu hardware é um vermelho, um verde e um amarelo, tá certo? Tudo bem, pessoal? Um vermelho, um verde e um amarelo no meu hardware, ok? Muito bem. Esses LEDs, então, estão ligados a RB1, RB3 e RB5. Por exemplo, se eu quiser acionar esse LED aqui, eu tenho que jogar VCC aqui, ó, no RB1. Se eu escrever VCC estado 1 aqui, eu jogo 5 volts e com 5 volts eu ligo esse LED, ele acende. Ok? Se eu quiser apagar, eu jogo um 0. Tá bom? Então, está valendo para LED 1, LED 3 e LED 5, né? Que é o meu hardware. E, essencialmente, é isso, meu hardware, gente. Eu vou fazer o seguinte com ele. Eu vou ler botão, eu vou acionar esses LEDs, eu vou fazer temporização, né? A gente vai aprender a fazer temporização mais na frente, fazer, assim, retardos de delay, né? E nós vamos brincar aqui de ler um bit quando ele é apertado, ou seja, um portezinho desse aqui, uma chavezinha dessa quando é apertado. E se ela for apertada, a gente vai acionar um desses LEDs aqui. Isso vai ser o nosso código. Tá certo? Ok? Muito bem, pessoal. Nós vamos fazer um exemplo aqui. Tá certo? Como é que vai ser esse exemplo? Ele vai ser o seguinte, eu vou fazer um código, tá bom? Que ele vai fazer o seguinte, ele vai ficar lendo um determinado bit. Por exemplo, eu vou ler aqui o bit RB0, né? Eu vou ficar lendo esse bit RB0, testando ele, tá bom? Se ele tiver apertado, eu vou acionar um LED. Por exemplo, se eu apertei o botão 0, eu vou jogar 0 no meu RB0, tá certo? Meu LED 1 vai acender. Ou seja, apertei a chave, o LED acende. Soltei a chave, o LED vai apagar, certo? Então, o LED vai acender ou vai apagar, dependendo da condição da chave. Se tiver apertado, ela acende. Se tiver solta, ela não acende. Tudo bem, pessoal? Até agora? Sim, Arthur. Ok. Então, nós vamos escrever o código para isso aí, tá certo? Eu vou criar um projeto novo lá no MPLab, como eu fiz na aula passada, e vou botando parte a parte o código, tá certo? Uma última informação, tá? Que eu acho que é relevante, é importante. Percebam o seguinte, tá? Todas as chaves estão ligadas aos bits, respectivamente, RB0, RB2 e RB4, certo? Esses pinos RB0, RB2 e RB4, eu devo configurar como entrada ou como saída? O que é que vocês acham? Como entrada, professor, acredito eu. Exatamente. Vai ter que ser entrada, né? Porque ele vai ter que ler esse estado, né? E os bits onde estão ligados os LEDs, né? No caso, RB1, RB3 e RB5, né? RB1, RB3 e RB5. Esses bits, esses pinos aí, vão estar configurados como entrada ou como saída? O que é que vocês acham? Saída, né, professor? Saída, né? Vai ter saída, exatamente. Por quê? Porque eu tenho que jogar uma corrente para esse LED aí, para ele poder acender, né? A saída tem que
né? O pino tem que fornecer essa corrente, então vai ser uma saída, tá bom? Chamamos esse modo de ligação, né, de source current, ou seja, fornecimento de corrente, tá certo? Você aciona o LED com estado 1. Você pode acionar o LED com estado 0 também, viu? É só inverter o LED. É só inverter o hardware aí, tá? Mas aqui a gente vamos trabalhar nesse exemplo com o modo, né, sourcing current, ou seja, fornecendo a corrente. Tá bom, pessoal? Então, pronto. Vamos ver aqui como é que a gente vai fazer essa programação, né? Como é que vai ser isso? Lembrando, viu, gente? O meu objetivo vai ser o seguinte: acionou o botão 0, eu quero que o LED 1 acenda. Soltou o botão, eu quero que o meu LED apague. Tá bom? É tão simples esse código que eu posso dizer que ele é um Hello World. Ok? Toda vez que você aprende uma linguagem de programação, tem sempre um Hello World, não é assim? Então, esse vai ser o nosso Hello World. Muito bem, pessoal. Então, deixa eu voltar aqui para a nossa... Voltou para mim, não é isso? Estão me vendo, não é assim, pessoal? Sim, professor. Sim. Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou criar aqui um projeto, tá bom? Então, dessa vez, eu vou apresentar somente uma janela, que vai ser o do meu MPLAB, tá certo? Eu vou zerar aqui, vou desligar esse... Sair desse projeto. Beleza, pronto. Vamos começar outro projeto, tá certo? Vamos começar o nosso códigozinho aqui, tá? Deixa eu só abrir meus arquivos aqui. Muito bem. Vocês estão vendo o MPLAB, não é assim? Sim, professor. Ok. Vamos fazer o seguinte. Nós vamos voltar aqui para o MPLAB. E nós vamos criar um novo arquivo, tá certo? Ok? Seguindo aquele tutorial da gente. Então, lembrando do tutorial que a gente fez, né? Seguindo aquele tutorial. Você lembra do tutorial que a gente fez, não foi, gente? Sim, professor. Muito bem. Vamos voltar aqui. Nós vamos criar um novo arquivo. Está aqui ele, tá certo? Então, vamos criar o nosso código. Deixa eu vir aqui em Property da edição. Text. Vou ver qual é a fonte que está. Está em fonte 11. Eu vou botar a fonte 14. Vamos ver se vocês conseguem ver direitinho aí. Fonte 14, tá bom? Massa. Então, vamos começar a editar o nosso código aqui, né? E o nosso código ele vai começar com a descrição do que é o nosso programa, tal, tá certo? Vamos copiar aqui, vamos botar aqui. Vamos lá. Tá dando para ver, gente, o que é que aumenta a fonte? Dá para ver, professor. Tranquilo. Tá dando para ver, né? Então, pronto. O que é que eu estou botando aqui? Ó, comentário só. Curso, microcontroladores PIC. Tá assim, curso para microcontroladores PIC.
Microcontrolador MCU PIC 16F628A, clock 4 MHz, autor professor Remy. Hoje é que dia, gente? Hoje é dia 6, não é isso? É, dia 6. 06 do 07 de 2021. Não é isso? Aí tem aqui, ó, exemplo de programa básico, né? Faço essa telinha bonitinha aqui, tá? Comentário. Vou dar uma explicação do que faz esse programa. Exemplo de programa básico, Assembly, programa Hello World, chama assim, LED botão. Esse é um pequeno programa de teste. Um botão será ligado com pull-up no bit RB0 e um LED no RB1. O LED acende sempre que o botão é acionado. Então, essa é uma descrição do meu código. Tudo bem, pessoal? Sim, professor. Pronto. Continuando, vocês vão ver que muita coisa que eu vou botar agora, tá certo? Eu já fiz naquele outro código. O que é que significa isso? Significa que, quando eu vou aprendendo a programar, eu vou criando um estilo, né? Então, eu posso aproveitar muita coisa nesse meu código que eu já fiz antes, certo? Então, por exemplo, eu estou botando aqui, ó, arquivo de listagem pós-compilação. Aí, list p igual 16F628A, que é a diretiva para arquivo de listagem de compilação. Ou seja, estou dizendo para o compilador, a listagem você vai gerar do código, tudo bonitinho, é para o F628A. Temos que botar também o arquivo de referência da arquitetura, né? O descritivo, os endereços dos registradores. Quem é esse arquivo? É o P16F628A.inc. Então, eu dou essa diretiva aqui, ó. Tudo isso a gente já fez aula passada, né? Por que o compilador precisa dessa informação? Para ele saber onde estão os recursos que a gente vai usar aqui, né? Então, se eu falar de porte B, por exemplo, eu vou usar o porte B, ele vai ter que dizer, tá, mas o porte B está onde? Quem diz onde está tudinho é esse arquivo aqui. Por isso que eu estou dando um include nele. Tá certo? Então, é sempre isso aí entra por default. Daqui a um tempo você bota por default. Não precisa nem explicar. Tá bom? Vamos configurar os fuse bits. Ok? Vamos configurar os fuse bits. Para quem não está lembrado, o que é os fuse bits? São aqueles bits de configuração que estão descritos nesse arquivo aqui, né, do include, né? A gente vai querer WDT ou não vai? A gente vai querer o oscilador externo ou não? O power up timer vai estar ligado ou não, né? Vai ter proteção de código ou não? Então, tudo isso aqui, ó, a gente coloca, tá certo? São os fuse bits e se eles estão ligados ou não. Então, a diretiva sempre começa com underline, underline, config. Essa informação, underline xt, underline osc, tá certo? Quer dizer que é oscilador externo e WDT off, watchdog time off, e power on ligado, tá certo? Power up on ligado, né? Blow up desligado, programação em baixa tensão desligado, proteção de código desligada, tá certo? Proteção de dados desligada, e o master clear vai ser no pino 5, tá certo? Ok? Oi. Vai ter algum momento que a gente vai usar um padrão diferente desse, ou esse é realmente o padrão para todos os códigos? Pode haver um padrão diferente. Por exemplo, eu quero usar o WDT. O .time eu vou usar. Então, esse aqui não vai ser mais off, vai ser on. Entendeu? Vou usar o WDT, vai deixar ele ligado, tá certo? Aí você, no seu código, tem que se preocupar em resetar esse WDT, porque senão ele vai resetar o processador, né? Mas não vamos trabalhar com WDT, não. Então, vamos deixar ele desligado. Tá certo?
Se eu quiser, por exemplo, que o meu clock não seja externo, seja interno, aí eu mudo isso daqui também. E assim vai, tá certo? Para esses exemplos que a gente está dando aqui, a gente vai manter essa configuração. Ok? Muito bem. Então, mantivemos isso daí, tá certo? Vamos agora... Eu boto um descritivo aqui dos operandos que aparecem nas instruções, tá certo? Sempre é uma informação interessante, ó. Operandos do set de instruções. Tudo isso aqui é comentário, né? Operando do set de instruções, microcontroladores, PIC, tararau, aí W é work, F é file, L é literal, K é uma constante dos argumentos, né? D é destino, B é bit. Então, esse S é de 7, C é de clear, Z é de 0. Então, esses operandos aparecem nas instruções, né? Então, eu estou dizendo aí o que é que eles são, só uma descrição. Muito bem. Aí vamos ver uma coisa muito importante, tá certo? A paginação de memória. A gente não trabalhou com isso até agora. Tá bom? Então, o que é que eu vou fazer? Paginação de memória. Certo? Veja só o que é que eu estou fazendo aqui. Eu estou usando uma diretiva, né? #define. Certo? Estou botando na descrição aqui, ó. Paginação de memória. Seleção dos bancos de memória do microcontrolador. O PIC16F628A apresenta 4 bancos de registradores. Banco 0, né? Banco 0, banco 1, banco 2 e banco 3. Ok? Alguns registradores estão no banco 0, que você vai usar. Alguns estão no banco 1, outros estão no banco 2. Tá? Então, como é que você faz? Né? Para ir para um banco de registradores desse, você tem que ir naqueles 2 bits que eu mostrei agora há pouco, não é isso? No registrador, tá certo? Lá no registrador status, tá certo? Ok? Desculpa, no registrador option, né? Lá no registrador option, eu tenho que ir lá para poder configurar, tá certo? Né? Desculpa, option não, gente. Status mesmo, desculpa. Eu tenho que ir lá no registrador status e configurar os bits RP1 e RP0 que estão lá. Né? Não estou mostrando a transparência agora, mas quem puder abrir a transparência aí, tá certo? Está lá no Drive, você vai ver que o registrador, né, status, ele tem esses 2 bits RP1 e RP0. Se eu botar 00, não é isso? Eu seleciono o banco 0. Se eu botar 01, banco 1, 10, banco 2, 1 e 1, banco 3. Tá certo? Então, o que é que eu vou fazer aqui, gente? Cada linha de comando desse aqui, define, né? Eu vou fazer o seguinte, ó. Banco 0 é igual, pela diretiva define, a chamar a função call cell bank 0. Certo? O banco 0, ele chama a função banco 0, ou seja, seleciona o banco 0. Ah, professor, como é que ele vai fazer? Ele vai chamar uma função, e lá na função eu vou resetar os 2 bits, RP1 e RP0. Ok? Então, é isso, essa linha de comando aqui. Vou aproveitar esse comentário aqui e vou repetir ele, os demais, só mudando a numeração do banco. Ok? Então, banco 1 vai ser o quê? Call select bank 1. Seleciono o banco 1. Estão entendendo? Quando eu for para essa função, quando eu executar call, chama a função cellbank1, lá nessa função, lá no código, eu vou selecionar RP1 em 0, RP0 em 1. 01. Aí 01 seleciona o banco 1. Tá?
aqui para o banco 2. Certo? Essa função eu vou escrever ainda, viu, gente? Só estou escrevendo a chamada dele aqui. Essa função eu ainda vou escrever. Tá? Finalmente para o banco 3. Seleciono o banco 3. Certo? Então, isso aí, gente, é selecionando os bancos que a gente vai fazer. Isso é muito interessante, porque toda vez que você escreve um código que quiser mudar, aí lá no meio do código, o que você vai fazer? Desliga o RP1, liga o RP0, fica manipulando esses bits. Né? Quando você quiser mudar de banco, é só chamar isso daqui, ó, né? Banco 0, banco 1, banco 2, banco 3. É só fazer isso lá no meio do código, né, que você já seleciona. Tá bom? Muito bem. Continuando, nós vamos fazer o que agora? Nós vamos... Né? Tem uma informação assim aqui, eu vou botar aqui para o chip 16F84. O 16F84 nem é usado mais, ele praticamente saiu de linha, né? Mas o 16F84 só tem 2 bancos, né? Eu estou botando a informação para selecionar 2 bancos, certo? Outra coisa que eu boto assim no código, né? Como é que você representa valores numéricos no meio do código? O binário é 0B ou B, aspas, né? Esse X aqui não funcionou não, né, Paulo? H, aspas, o número, né? Tá certo? Então, a gente usou o 0x, funcionou beleza. ASCII é a forma como você representa os números, né? Aí vamos botar outra informação muito importante. Quem é entrada e quem é saída. Tá? Quem é entrada e quem é saída. Quem são as minhas entradas? Né? Eu estou botando aqui, nesse código, o botão RP0 e o LED 1 também, né? Então, entrada é o quê? Tá? Eu vou chamar aqui uma diretiva define, tá certo? Defina que botão 0 vai ser o bit RB0 do porte B. Se vocês olharem lá o hardware no RP0, tá? Tem um botão lá, tá certo? Aqui eu estou dizendo, ó, qual é o porte, qual é o bit, certo? E estou chamando ele, definindo ele de botão 0. Na saída, eu vou ter um LED, vou chamar de LED 1. Estou definindo como LED 1. E ele vai estar onde? No bit 1 do porte B. Porte B, RB1. Certo? Então, pessoal, isso aqui é você dizendo quem são suas entradas e quem são suas saídas. Professor, mas a entrada só tem um bit. Tudo bem, escreva aí isso. A saída só tem um bit também. Tudo bem, descreva isso. É um modo de você escrever código bem interessante, né? Você dizendo quem são as entradas e saídas do seu hardware. Bom? Muito bem. Aí a gente está entrando já na parte que a gente já viu na aula passada também, que é o vetor de reset. Tá bom? Vetor de reset. Qual é a origem do reset, gente? Qual é o endereço? É o endereço 0. Tá certo? Então, em org 0, org é uma diretiva que diz o quê? Olha, começa a montar o código, tá certo? A partir do endereço 0. Ou seja, a instrução que vai aparecer agora tem que ser montada no endereço 0. E a instrução que vem é goto. Goto para início. Então, esse goto vai estar montado no endereço 0. Certo? E outra diretiva que a gente tem que se acostumar, mas a gente não vai usar aqui hoje, é a da interrupção. Certo? A da interrupção, o endereço é o vetor 4, não é isso? Então, nós vamos colocar aqui vetor de interrupção. Tá? Se acontecer uma interrupção, ele vai para o endereço 4. Né? Aí eu tenho lá uma diretiva aqui no código, org4. Está dizendo o seguinte, olha, o código que vem a seguir monta o endereço 4.
Quando ele for para o endereço 4 por uma interrupção, ele vai saltar GoTo para esse rótulo aqui. Tá certo? Ok? Muito bem. Feito isso, vamos começar nosso código mesmo. Nosso programa principal. Tá certo? Nosso programa principal. Nós vamos testar a chave e vai acender ou não o LED, tá certo? Aqui vai ser o nosso programa principal. Programa principal, né? Então, lembrando, né? Quando tem um reset, ó, ele vai para GoTo início. Ele salta para cá, início. Tá bom? Ok? Muito bem. Ajeitando aqui o código. Tá? Como é que vai ser nosso código? A primeira coisa que a gente vai fazer, gente, no programa principal é o seguinte, né? Dizer qual é a direção dos bits. Tá certo? Repara uma coisa assim, ó. Eu já chamei aqui, ó, Bank 1. Eita, professor, que instrução é essa, Bank 1? Bank 1 não é uma instrução. É uma diretiva que a gente construiu aqui, ó. Bank 1, tá vendo? Ou seja, Bank 1 é igual ao quê? Call, selecione Bank 1. Tá certo? Ou seja, quando eu fizer Bank 1, eu vou estar chamando uma função para selecionar o banco 1. Tá certo? E eu vou botar essas funções logo aqui agora. Tá certo? Eu vou botar logo aqui, para vocês entenderem o que é que eu estou fazendo. Tá? Vamos lá. Seleção de banco de registradores. Quando eu fizer assim, ó, Bank 1, eu estou chamando, pelaquela diretiva que eu escrevi lá em cima, né? Cell Bank 1. Então, o que é que essa função vai fazer? Setar o bit RP0 do registrador status e bit clear, ou seja, apagar o RP1, né, de status, né? Ou seja, eu podia comentar aqui o seguinte, ó. RP0 fica com estado 1, é isso? E meu vírgula RP1 fica com estado 0. Ok? 0 e 1 seleciono o banco 1, né? E eu retorno. Quando eu retorno, eu vou voltar para onde? Para a próxima instrução. Eu chamei Bank 1, agora eu volto para essa instrução aqui. Tá certo? Ok? Por que eu fui para o banco 1, gente? Porque lá tem dois registradores chamados 3A e 3B. Eles estão no banco 1. Certo? Eu só consigo acessar 3A e 3B se eu estiver no banco 1. Estão entendendo? Então, por isso que eu tive que fazer isso. Né? Uma vez que eu esteja no banco 1, né, eu vou mover esse dadozinho aqui para W e vou escrever no registrador 3B. Né? 3B é o registrador que controla a entrada e saída do porte B. Certo? Quando eu coloco um bit nesse registrador em estado 1, aquele bit vai ser input. Certo? Quando eu coloco um 0, aquele bit vai ser um output. Certo? Aqui eu estou dizendo o seguinte, ó. O bit RB1, tá certo? O meu bit RB1, tá certo? Desculpa. O meu bit RB0, ele está como input. Tá certo? Então, meu RB0 é uma entrada. E esse bit aqui em 0 é meu RB1. Ele vai estar como saída. Lembrando que nesse bit RB1 está ligado um LED, então tem que ser saída.
e meu RB0 está ligado a uma chave, então ele tem que ser entrada, tá certo? Então, apenas RB1, tá certo? Que é o LED 1, tá certo? Saída. RB0 vai ser o quê? Minha chave 1, tá certo? Minha chavezinha, tá certo? Que eu defini, ó, lá em, né? Desculpa, meu botão 0, melhor falando. Né? Meu botão 0, tudo minúsculo. Botão 0. Como entrada. Tá certo? Então, gente, é isso que eu estou fazendo. No microcontrolador PIC, quando você vai trabalhar com entradas e saídas, você tem que dizer quem é entrada e quem é saída. Tá certo? Então, eu estou fazendo isso aí. Tá bom? No porte A, eu não vou trabalhar com ele. Vou deixar todo mundo como entrada. Aí, escrevi, ó, todos os bits em 1 e movi para a atriz A. Todos os bits não usados ficam como entrada. Por que isso? É bom deixar como entrada, porque se deixar como saída e der um curto-circuito, isso aí é ruim, tá entendendo? Então, deixa como entrada, que qualquer estado lógico fica como entrada, não vai dar problema, não. Pronto. Com isso daqui, gente, o que é que eu fiz? Volto depois para o banco 0, tá certo? Eu podia comentar aqui o seguinte, viu, gente? Eu podia comentar aqui o seguinte, ó. No meu comentário aqui, eu podia botar o seguinte, ó. Configuro, né? Configuro entrada e saída nos portes. Quem é entrada e saída? Configura entrada e saída nos portes. Tá certo, gente? Podia fazer isso. Tá bom? Muito bem. Terminei essa parte do programa. Banco 0, voltei ao banco 0. Aí eu vou entrar aqui, ó, no loop. Tá certo? Loop. O que é que esse loop vai fazer? Eu vou usar aqui uma instrução que eu vou testar. Testa o botão 0. Testa o botão 0. Certo? Essa instrução faz o seguinte: testa e bypassa se tiver apagado. Tá certo? Se ela tiver apagado, gente, pelo hardware que a gente tem, é porque a gente apertou o botão. Apertou o botão, vai um 0 para lá. Tá certo? Se eu apertei, eu quero acender o LED. Então, o que é que está fazendo isso aqui? Testo botão 0, ou seja, aquele bit RB0. Se ele tiver em 0, eu bypasso essa instrução e venho para cá. Ó. Venho para a seguinte. O que é que aqui diz? Setar LED 1. Mas quem é LED 1? LED 1, né, é o meu RB1. RB1 fica igual a 1 e acende o LED. E acende o LED 1. Depois eu vou para Go to Loop. Aí eu volto para cá, para testar de novo aquele botão. Certo? Se por acaso esse botão, né, estiver em estado 1, ele não vai bypassar essa instrução aqui. Bit test file skips clear. Ele bypassa se tiver apagado. Esse argumento aqui. Ele bypassa a próxima instrução se estiver apagado. Se tiver em 1, ele não bypassa, ele vem para cá. Se ele está em 1, é porque a chave não foi acionada. Tá certo? A chave não foi acionada. Então, você apaga a LED. Go to apaga a LED. Aí ele salta para cá. Ó. Go to apaga a LED. Ele vem para cá. Aqui, o que eu tenho? Eu tenho essa instrução bit clear file, né? LED 1. Então, eu vou apagar o LED, né? Aqui eu posso comentar o seguinte, ó. Tá? Meu RB1 é igual a 0 e apaga o LED. Certo? Tudo é comentário, né? Faltou o ponto e vírgula aqui. Ok?
e vou para loop, go to loop, tá certo? Go to loop. Muito bem. Então, gente, o programa vai ficar nesse laço aqui, ó. Ele testa o botão, ou ele vem para acender, ou ele vem para apagar. Ou ele vem para cá, ou ele vem para cá. Depende do resultado desse teste aqui, ó. Certo? Ou ele vem para cá, ou ele vem para cá. Tá certo? E depois, para todas as duas situações, ele volta para loop. Ele volta para cá, para testar novamente. E ele fica nessa brincadeira aí. Tá certo? Ok? Eu botei essa instrução aqui, ó, go to $, mas ela é desnecessária. Tá certo? É só uma segurança que, se o código se perder depois daqui, ele vai parar aqui. Tá certo? Eu não vou nem botar ele, vou apagar. Certo? Bom, só está faltando uma coisa, né? Eu aqui, ó, no começo do programa, eu supus que pode haver uma interrupção. Go to int thread. Certo? Mas int thread não está em canto nenhum aqui. Eu tenho que definir ela, essa função aqui. Então, meu int thread, gente, eu só vou botar uma rotinazinha aqui. Tratamento das interrupções. Tá certo? Né? A gente pode até botar aqui o seguinte, ó, ponto e vírgula, não usaremos este programa. Certo? Mas eu tenho aqui, ó, int thread, você bota as instruções aqui e um retorno. Retfile é retorno de interrupção. Depois a gente vai ver como é que é isso daqui, tá certo? Muito bem, gente. Com isso, terminamos o nosso código, né? A grande novidade desse código, viu, pessoal? Muita atenção agora, viu? Estamos escutando, pessoal? Sim, professor. Sim, professor. Sim, professor. A grande novidade desse código são duas. Primeiro, a seleção do banco de registradores, que a gente não tinha visto ainda, né? Selecionar qual banco de registradores a gente vai trabalhar. E a gente viu que precisou configurar os portos para quem é entrada e quem é saída, né? Essa é a segunda novidade. Então, a primeira novidade é seleção do banco de registradores e, segundo, configuração de quem é entrada e saída, tá certo? Porque o meu LED vai ter que ser saída, eu tenho que configurar, certo? E meu botão vai ser entrada, eu tenho que configurar também. Entenderam? Tá certo? Então, a grande novidade é isso daí, tá bom? Muito bem. Eu vou salvar isso daqui, seguindo aquele nosso tutorial, né? Seguindo aquele nosso tutorial, a gente faz isso tudo aqui e vamos salvar com extensão .asm, criar um diretório de projetos, criar uma pasta para o projeto, tá certo? Então, vamos fazer isso daqui, né? Vamos salvar isso daqui, tá certo? Nós vamos chamar isso aqui de botão LED, botão sem o tio, underline LED. Hoje é que dia, gente? 6, não é isso? 06, underline 07.asm. Vou até copiar esse textozinho aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma pasta para esse projeto aqui. Aqui em projetos, né? Eu crio uma pasta. Esse nome. E vou salvar nela. Salvar. Com extensão .asm. Ó, na hora que eu salvo, ficou tudo coloridozinho, né? Tá dando para ver, gente, daí? Sim, professor. Né? Pronto. Porque aí você já salvou com extensão ASM. Tá certo? Pronto. Feito isso, gente, vamos criar um arquivo de projeto. Tá certo? Né? Então, a gente vem aqui, ó, Project Wizard, né? Vamos avançar. PIC 16F628A, vamos avançar. Deixa eu voltar aqui. PIC 16F628A, vamos avançar. MPASM, né? Vamos avançar.
Create a new project file. Nós vamos criar aonde isso aqui? Nós vamos criar no diretório que a gente salvou o nosso arquivo, né? Que é botão LED underline 0607, é isso? E vamos criar com o mesmo nome, né? Só que não vai ter extensão ASME. Certo? Vamos salvar. O nome do arquivo de projeto é botão LED 0607 também, tá certo? Vamos avançar. Aí vamos adicionar o código que nós fizemos a esse arquivo, a esse projeto, né? Ele já está lá no diretório, adiciona, avançar e vamos concluir. Certo? Está mostrando aqui no meu diretório de controle, né? De gerenciamento, o arquivo que a gente fez. Tá certo? Então, pronto. Está aqui o nosso código, bonitinho, lindinho. Certo? Só falta ver uma coisa, né? Só falta ver se ele compila direitinho. Vamos ver se tem algum erro. Vamos aqui, compilar make. Código absoluto. Perfeito, sem erros. Aqui, ó. MPLab, taral, build succeed. Essa é a mensagem que todo programador quer ver, né? Compilação com êxito, né? Construído com êxito. Certo? E agora, gente, eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês, que eu vou configurar, tá certo? Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou mostrar um hardwarezinho aqui que eu tenho. Estão me vendo agora, né? Sim, professor. Pronto. Eu tenho aquela montagem daquele hardware que a gente tem lá no PowerPoint, eu tenho ela aqui num protoboardzinho, tá ligado? Eu vou tentar mostrar aqui na minha câmera. Tá dando para ver, gente? Tá sim, professor. Pronto. Essa gambiarrazinha aqui é aquele hardware, entenderam? Certo? Tá percebendo que tem 3 LEDs? Tá dando para ver os 3 LEDs? Sim, professor. E 3 botõezinhos, né? Uhum. O LED vermelho, não sei se dá para perceber aí, é justamente o meu LED, tá certo? LED 1. Ok? O LED vermelho é ele que tem que acender. Ele está ligado no pino RB1 e nós vamos configurar esse pino como saída. Estão vendo essa caixinha vermelha aqui? Sim, professor. Esse aqui é meu programador, é o PIC-Kit 3. Está lá também no hardware. Meu PIC-Kit 3. Então, de uma ponta eu tenho um cabo USB que liga ao meu computador. Do outro eu tenho esse conectorzinho aqui, ó, que eu ligo ao chip. Com isso eu consigo programar ele, de acordo com aquele hardware que está lá. Então, o que é que o meu código vai fazer, gente? O meu código, eu vou pegar ele agora, compilar ele, tá certo? E vou programar aqui e vou ver se eu apertando o botãozinho aqui, ó, se o LED vai acender ou não, tá certo? Okay? Então, deixa eu compartilhar com vocês a tela. Vou compartilhar aqui. Então, eu vou fazer o seguinte agora. Eu venho aqui, volta. Estão vendo o MPLab, gente? Sim, professor. Pronto. Aí eu venho aqui, ó. Eu tenho uma opção aqui, ó. Programmer. Select Programmer. Eu vou escolher PIC-Kit 3. Certo? Quando ele faz isso aqui, ele vai dar uma mensagem de que está conectando e tal. Dou um OK aqui. Tá certo? PIC-Kit 3 conecta, tá certo? Deixa eu ver aqui o setting, se tá, o power tá... É uma opção que eu tenho aqui dizendo
para alimentar o circuito com o VCC do PIC 3. Vou dar um OK. OK. E aí eu tenho uma mensagem aqui que já está conectado. OK? Pronto. Quando eu seleciono o programador, viu, gente? Nesse ambiente aqui, eu tenho aqui, ó. Programa. Alô? Acho que tem alguém com o microfone aberto aí, viu, gente? Pronto. Então, continuando, tá? Eu venho aqui, ó, programador, tá certo? Ou então eu venho aqui em programa, né? Eu tenho várias opções. Programar, verificar, ler, blank check. Eu vou apagar, ó, erase flash device. Aí, ó, ele dá uma mensagem aqui, ó. Não sei, dá para vocês verem aqui? Erase device completo. Ou seja, eu apaguei meu microcontrolador, ok? Deu para ver? Tá um pouco pequeno, mas dá para ver. Isso. Porque a letra é pequenininha mesmo, né? Eu venho aqui em programa, eu posso programar. Eu vou programar com o código hexadecimal dessa compilação aqui. Tá certo? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui muito importante. Deixa eu pegar aquele diretório que a gente criou. Deixa eu ver aqui. Tem alguém com o microfone aberto. Perdão, professor, perdão. Tranquilo? Deixa eu ver onde é que está aqui. Será que isso está... Aí, viu? Botão LED 1607, aqui, ó. Veja, isso aqui são os arquivos que foram criados. A gente criou isso aqui, ó, botão LED.asm, né? Quando você compila, vários arquivos são gerados. Aqui é o arquivo MCP que a gente criou também, de gerenciamento do projeto. E tem um arquivo aqui, ó, X. Vamos abrir ele aqui. Vamos abrir. Abrir com... bloco de notas. Olha o que tem um arquivo aqui. Ó. Sabe o que é isso aqui, gente? São arquivos hexadecimais, são bytes. Esses bytes aqui é que vão ser gravados na memória flash do microcontrolador. Estão entendendo? O arquivo X. Então, quando eu usar esse PIC 3 aqui para programar, ele vai ler o arquivo X e vai gravar no meu chip. Tá certo? Então, voltando aqui para o meu MPLAB, quando eu fizer assim, programe, ele vai pegar o arquivo X que foi gerado dessa compilação aqui e vai gravar, né? Ou então veio nesse atalhozinho aqui, ó. Tem um atalhozinho aqui massa, mas vamos aqui, ó. Programa. Repara o que vai acontecer aqui, ó. Tá? No output. Programa. Recompilar. Ok. Programe, programou e verificação completa. Tá certo? Então, eu programei meu chip, né? Agora, eu vou tirar o compartilhamento. Ok? Tá dando para ver meu circuito, gente? Tá sim, professor. Pronto. Eu tenho esse botãozinho aqui, ó. Esse botãozinho no meu hardware é justamente o botão 0. Eu vou apertar ele. Quando eu aperto, pelo meu código, o LED tem que acender. Tá dando para ver que está acendendo? Tá sim, professor. Né? Soltei, apaga. Apertei, acende. Soltei, apaga. Conclusão. Depois de tanta informação, depois de tanta teoria, depois de tanta coisa dita, a coisa funciona mesmo. Não é invenção, não. Né? Ou seja, escrevemos um código simples, que é só para ler um botão e acender um LED, tá certo?
Em vez de meu dedinho aqui apertando o botão, isso podia ser o quê? Um sensor, né? Um sensor de luz, um sensor de temperatura, né? Que quando atingisse determinado valor, ele ligava. E, ao invés de um LED aqui, eu podia ter outro dispositivo, uma chave, um contactor, um relé para acionar alguma coisa. Não é isso? Então, meu microcontrolador, ele pode ser programado para fazer essa tarefa, que é muito simples, mas tarefas muito mais complexas. Eu podia usar vários pinos aqui, ao invés de ligar LEDs, eu podia ligar a um display, né? Um display do tipo LCD, ou um display de 7 segmentos para mostrar uma informação, né? Em vez de chave, uma chave, eu podia ter um teclado inteiro, né? Ou podia ter uma rede de sensores para ficar lendo esses sensores. E se vocês prestarem atenção, é dessa forma que você começa a construir um controlador lógico programável, um CLP. Né? Ok, gente? Então, pessoal, imagino que foi muita informação hoje, né? O que é que a gente viu? A gente viu os registradores importantes aí, né? Os registradores status, registrador option, não é isso? Vimos também como fazer a paginação de memória num código, não foi assim? Né? Como selecionar o banco 0, banco 1, banco 2, banco 3 num código. Como escrever isso de uma forma elegante dentro de um código. Né? Estudamos um hardware de testes, né? Onde esse hardware de teste tem 3 LEDs e 3 botões. Para você ler os LEDs, vai ter que configurar o microcontrolador para aqueles bits funcionarem como entrada, e os LEDs vai ter que ser configurado como saída, não é isso? Vimos como se escrever um código para fazer isso, tá bom? E vou deixar para vocês como exercício, compartilhando agora. Compartilhando agora, tá certo? Tá dando para ver minha tela aí, pessoal? Tá sim, professor. Tentem implementar a função end, né? Como é que a função end vai trabalhar? Você, em vez de ter uma chave agora, vai ter duas, ok? As chaves vão ser RB0 e RB1. Se RB0 estiver em 1 e RB0 e RB1 estiver em 1, RB2 vai ficar com o estado 1, certo? Na verdade, RB0, né, é uma chave e RB2 aqui é outra chave. Tem que consertar isso aqui. Ou seja, 2 botões, aqui vai ser RB2, viu? Tá? E aqui é que vai ser RB1, tá? Depois eu vou editar isso daí. Mas se as duas chaves tiverem 1, sai 1. A função AND não é assim, pessoal? Quem lembra da tabela da função AND, pessoal? Não é isso mesmo, né? Sempre que tiver a entrada 0, dá 0, né? E se as duas entradas forem 1, o resultado dá 1, não é assim? Isso, professor. Isso mesmo. Então, se ela tiver em 0, tá em 1, tá não. Então a saída é 0. Se ela tiver em 1, eu vou testar a outra. Se ela tiver em 0, vai dar 0. Mas se ela tiver em 1, as duas em 1 vai dar 1. Aí eu volto para o começo. Certo? Essa é a função end e a função ou também, né? A função ou vai dar 1 sempre que uma das entradas for 1. Né? Ou melhor, isso aqui é um ou exclusivo. Isso é um ou exclusivo. O ou exclusivo faz o seguinte: se as entradas forem diferentes, aí é que vai dar 1. Então eu testo 1. Ela está em 1? Tá não. Está em 0, né? E a outra está em 1, se tiver sim, aí vai para 1. Se não, vai para 0. Tá certo? RB1 está em 1? Tá. RB1 está em 1 também? Tá. Então dá 0. 1 em 1 dá 0, na ou exclusivo. Mas se tiver em 1 e a outra tiver em 0, aí vai para 1. Certo? Então,
São 2 códigos interessantes que você implementa com 2 chaves e um LED. Né? Tentem fazer isso daí. Mas, na verdade, nós vamos ter uma atividade, viu, pessoal? Essa atividade, ela não vai valer ponto, não. Tá certo? Mas é muito interessante que vocês façam. Essa atividade já está aqui no grupo. Tá? Vou parar aqui de compartilhar. Vou parar... Aliás... Vou compartilhar. Compartilhar a tela inteira. Peraí. Compartilhar a tela inteira. Aí, indo aqui para... Estão vendo minha tela, pessoal? Sim, professor. Atividades, ó, tá certo? Tem a atividade 4 aqui, tá certo? Simulação do programa Botão LED no Proteus. Construir o hardware de teste e fazer a simulação do programa Botão LED no Proteus. Né? Ok? Então, o que você tem que fazer é assim, não vai ter ponto para ele não, mas vale a pena você fazer isso. Tá certo? Eu vou deixar para atividade com ponto próxima semana. Mas aí o que é que você vai fazer? Você vai construir do Proteus esse hardware, tá certo? Você constrói o hardware. Você constrói esse pequeno hardware. Certo? No Proteus. Né? E grava no Proteus o código X desse códigozinho que a gente fez hoje. Eu vou deixar lá no grupo de discussão, tá certo? Você grava ele, tá certo? No chip e simula isso daí, tá certo? Aciona a chave, o LED tem que acender. Soltando a chave, o LED tem que apagar. E ver se funciona. Tá bom? Certo, professor. Pronto, pessoal. Hoje vai ser isso, viu? Já é muita informação, né? Tá certo? Leiam aí o que a gente viu, vejam a transparência, leiam o código. Eu vou deixar lá no grupo de discussão o código que a gente acabou de testar agora, né? E já tem atividade. Tá bom? Alguma pergunta, pessoal? Alguma pergunta? Não? Não. Então, deixa eu fazer a chamada. Hoje é dia 6, não é isso? Aula prática. Cláudio André tá aí, gente? Cadê, professor? Tô aqui. Beleza. Deixa eu parar a apresentação. Estão me vendo, né? Daniel tá aí? Tô, professor. Presente. Demétrios? Presente, professor. Everaldo? Presente, professor. Guilherme Fernandes? Presente. Gustavo José? Presente, professor. Isabela? Presente. João Vitor Santos? Presente, professor. João Vitor Silva? Presente, professor. Luiz Felipe? Presente, professor. Luiz Henrique Nunes? Presente. Marcos Vinícius? Presente, professor. Matheus Albuquerque? Presente. Pablo Cavalcante? Presente. Paulo Domingos? Presente, professor. E Varivelton? Varivelton está presente ou não? Não, né? Ok, pessoal. Pronto, é isso. Alguma dúvida? Não, professor, por enquanto não. Tudo tranquilo? Tem atividade para entregar hoje, né? Sim, professor. Pronto. Então, pronto, gente.
Qualquer coisa, estou à disposição, viu? Professor, Mensagem, pois não, Claudio. na atividade de hoje é para entregar só os print mesmo, ou precisa botar o código ASME também, ponto ASME? O código está lá, deixa eu ver aqui, viu? Não, eu tô falando na atividade que é para entregar hoje, a gente precisa colocar o código também, ponto ASME. Ou só o arquivo? No caso, é só a simulação, não é isso? Então é só o print da simulação, né? Isso. Né? Certo, professor. Deixa eu ver aqui. Que ela é a lista 3, não é assim? Isso. Lista 3. Deixa eu ver aqui. As questões 1 e 2, você tem que fazer manuscrito, tá? Tá certo? Certo, E professor. o código você bota as telas de simulação, tá certo? Tá certo. Beleza. Obrigado, professor. Então pronto, pessoal. Tudo de bom. Boa sorte para vocês. Viu? Deixa eu parar aqui a nossa gravação. Tudo de bom, boa noite. Boa noite, professor. Tchau, boa noite.